é uma chapiscada naquilo que Deus fez na minha vida. Daquilo que Deus fez na minha vida. Pastor, ficou desde quando eu fiz um encontro com o João em 93, lá em Marília, São Paulo. Por que todo mundo me chama de pastor, inclusive pessoas que nem me conhecem? É porque Deus tem um chamado para mim desde pequeno. Bom, eu nasci num lar católico, fiz tudo certinho, batismo, primeira comunhão, crisma. Só que nessa época ainda a missa era rezada em latim. Você alcançou missa rezada em latim, João? Então a gente não entendia muita coisa. O padre rezava de costas para o povo rezando o terço, até nem sabia por quê, reza o terço. Até hoje tem pessoas que não sabem por que reza o terço. Se chegar e perguntar para alguém, por que você reza o terço? É porque eu sou católico, mas não é só porque é católico. Então, amados, nasci nesse lar católico, meus pais não eram praticantes, me mandavam para a igreja, porém não iam. E nessa comunidade Abapan tinha uma igreja presbiteriana independente. Então, horas o Marcos estava na igreja lá, ajudando eles a fazerem peça final de ano, porque a igreja até hoje são unidas. Quando tem uma atividade na igreja católica, o povo da igreja presbiteriana vai na igreja católica. Quando tem alguma coisa na igreja presbiteriana independente, se convidam, também vão, tranquilamente, alguns, não todos. Então eu me criei quase que trilhando em dois caminhos. Sempre gostei. Mas como na igreja católica não tinha muita abertura, e a gente nem sabia naquela época, não tinha muitos movimentos assim, que nem tem hoje. Nesse tempo, meu pai se separou com a minha mãe e eu fui para Ponta Grossa. E a minha tia, ela era de uma igreja chamada Igreja Presbiteriana Renovada. E algumas vezes eu fui com ela na igreja, gostei. Algumas vezes me deram oportunidade para me cantar. Fui cantar, porque é uma coisa que nunca a gente deve estar despreparado. Você chama você para dar um testemunho, para cantar um canto, para fazer qualquer coisa, o cristão precisa estar preparado. Então, sempre eu fui assim, bem aberto para as coisas de Deus. Deus me chamou, lá eu ia. Eu fui morar numa vila chamada Parque Nossa Senhora das Graças. Quando eu fui morar nesta vila, morava sozinho e trabalhava num posto de combustível. Tinha uma igreja lá que, não sei por que cargas d'água, o pastor foi embora e deixou a igreja sozinha. E eu morava uma quadra para baixo da igreja. Daí o pastor principal, ou seja, o que comandava no ministério, Igreja Assembleia de Deus da Madureira, chegou e pergunto para várias pessoas se tinha algum pastor por ali, alguém que conhecesse de outra igreja, que fosse preciso pagar, até pagava. Chegou na minha casa e perguntou, você não conhece? Eu não conheço. Por acaso você não quer estar disposto a tomar conta dessa igreja? Eu falei, primeiro que eu não sou nem evangélico. Não tem problema. Você tem dom, sabe falar? Eu falei, sei lá, eu gosto de falar. Você lê a Bíblia? Eu falei, eu desde pequeno leio a Bíblia. Então, toma conta da igreja. Eu falei, mas como tomar conta da igreja? Eu não sou pastor. Toma conta da igreja. Bom, encurtando a história, gostei, comecei, fui. O povo, a multidão começou a encher a igreja, comecei a gostar. Mas sempre focado em mim. De um ponto em diante eu comecei a gostar, por quê? Achava bonito, o pessoal louvava e cantava, e aquela coisa animada, e eu já comecei a me sentir assim, gente grande. Falei, ó, estou no caminho certo. Muito bom, e ali foi vários anos. Num tempo que a igreja precisava fazer um encontro, eu não podia ir porque eu não tinha dinheiro. Então a igreja saiu e foi fazer encontro. E nesse meio tempo, eu fui para Abapan, onde morava a minha tia-avó. E ela falou para mim, vamos participar aí da renovação carismática, só vai ver como é gostoso. Falei, o quê? O que é isso? Não tem na igreja um grupo aí que quero que você veja. É uma bênção. É igual lá onde você participa. Tem revelação, tem tudo. Eu falei, nunca na igreja católica vai ter isso. E tem mais uma coisa. Na semana que vem, vai ter um encontro com o João Camilote. Eu falei, quem é esse João Camilote? Aí é um pregador, aquele que trouxe a renovação para cá.
É um pregador. O cara prega 2, 3 dias aí, e até sem comer. Naquela vez, não sei se até hoje é assim, o João não comia nada. Era capela, pregação e tal. Falei 2 dias, 3 dias, mas ele prega direto, prega. Ele prega. Daí eu falei, é impossível. É impossível. Eu pregava 20 minutos, meia hora, achava que eu pregava muito. 20 minutos? Não é possível. Gente, uma coisa que naquele tempo eu não sabia, o tempo que eu não estava na direção dessa igreja, nomeado, porque eu fui nomeado, eu não fiz curso, eu não fiz teologia para ser um pastor naquela igreja. Eu era católico, porém, que nem muitos hoje. Não sabe por que reza o terço, não sabe por que comunga e sai da igreja e logo coloca um copo de cachaça em cima de Jesus, e assim por diante, não sabe o sentido da comunhão. Então eu não sabia, muitas pessoas se perguntar, você sabe como Jesus está presente na Eucaristia? Ainda hoje, muita gente não tem essa informação do tesouro que é Jesus Eucarístico. E naquele tempo era bem pior, porque naquele tempo ainda não tinha chegado a evangelização em massa, que nem hoje. Todo mundo sabe, liga a Canção Nova, Rede Vida, hoje espalhou. Então todo mundo sabe, conhece esse Jesus. Então eu falei, não, eu vou participar. Mas tem um detalhe, a Irene que me convidou, a Irene me convidou, eu não conheço, eu não tenho dinheiro. Na hora, não, mas vamos dar um jeito. Ela falou, Marcos, já dá tudo certo. Vamos pagar a tua passagem e você vai nesse encontro. Eu falei, agora sim. Mas quando que é o encontro? Era bem no dia que eu ia ter que voltar para Ponta Grossa para dar sequência lá. Eu liguei para alguém lá e falei, assuma aí o culto de terça-feira, que eu vou ter que dar uma saída. Mas onde você vai? Eu falei, eu vou ter que dar uma saída, depois eu conto. Imagina, eu queria nem contar onde é que ia, né? Bom, fui no encontro 93, Norival. Carme, imagine o Tedel que era aquele Norival cantando. Como um filho que partiu e o pai abandonou. Quando ele começou a cantar, começou a mover meu coração a respeito da minha família. Ali já começou a minha cura. Ali eu comecei a chorar, foi 3 dias, João. 3 dias e 3 noites de choro, de uma lavada. Sabe o que é uma lavada? E aquelas músicas, todas eram para mim. Quando o João assumiu a parte da palavra, ele bem aqui, com licença, ele olhou, você que diz que eu não prego 2 horas, que veio aqui para me desafiar. Eu pensei, não é comigo. Eu não prego mesmo. É o Espírito Santo de Deus que prega por mim. Lembro como se fosse hoje essas palavras. Se o Norival tivesse que ele podia até confirmar. Então, e ali começou a cura. Cura acima de cura. E como eu não entendia do Santíssimo Sacramento, que para mim eu sabia que era a hóstia consagrada, porém ninguém havia me ensinado. E por essa razão que é preciso que se fale desse Jesus, que se fale da igreja, que se fale dos sacramentos, que ensine, que o povo compreenda, saiba do que a comunhão que ele está fazendo. Então as pessoas não sabem isso hoje. Como que a gente pode afirmar, como Marcos se afirma que as pessoas não sabem? A pergunta é, uma pessoa que vai para a fila da comunhão, comunga Jesus, sai dali, chega num bar e toma um gole de cachaça, essa pessoa sabe? Não sabe. Não sabe mesmo. Então não tem nem o que. Então naquela época a gente também não sabia. Aí o João foi na hora do passeio com o Santíssimo. Lembro como se fosse hoje. E ele foi para cá e para lá. Eu falei, tá tudo bem, né? Eu já compreendi a fé, já entendi. Nessa época eu já estava balançado. Falei, Senhor, e agora o que eu vou fazer com tudo isso? Com essa cura, com essa restauração. E ele falou muito sobre a igreja, sobre Pedro. Ele falou muito sobre a raiz da igreja. Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo é tudo errado. O que eu estou fazendo? Digo, eu não sou nem católico e não sou nem evangélico. No meu coração tem Maria, como que eu vou, né? Quem que já escutou aqui algum evangélico? Eu escutei várias vezes.
algum evangélico. Eu escutei evangélico falar em púlpito. Nossa Senhora. Quem que já escutou evangélico falar Nossa Senhora? Pode levantar a mão. Eu escutei uma pastora no púlpito. No púlpito. A mulher do pastor chegou e falou assim, minha Nossa Senhora. Ai, agora eu sou pastor, o que vai falar de mim? Por quê, gente? Porque esse nome está enraizado. Está enraizado no nosso coração. Marcos, por que você está testemunhando isso? Gente, não é para dizer que a igreja A, B ou C. Deus ama todas as igrejas. Tenho muitos amigos pastores de todas as igrejas, pessoas que me pedem para oração, pessoas que pedem para me mandar os áudios pela manhã, os vídeos, mando. Mas eu estou aqui testemunhando o que foi a minha vida. Como Deus me chamou. E o João, na hora do passeio com o Santíssimo, ele ia para um corredor, voltava para o outro. Ia para um corredor, voltava para o outro. E a pessoa que estava na frente ia fazendo um momento. Naquela época o João não usava esse telefone da Xuxa aqui, como é que é o nome? Esse lapela? Era um telefone desse aqui, então ele com o Santíssimo e a pessoa ali falando, Jesus, dobre o joelho, Jesus está aí. Ninguém tinha me ensinado que Jesus estava na Eucaristia. Eu sabia que era Jesus, da maneira com que estava sendo ali colocado, nunca eu escutei alguém falar. Daí eu falei assim, tinha um amigo meu que foi comigo, o nome dele era Genivaldo. Esse amigo que eu catei no Bapan, também, esse era da Assembleia de Deus mesmo. Eu falei, Genivaldo, será que Jesus está mesmo ali? Perguntar para um evangélico, né? Ele falou assim, não, é só ceia. Não é só ceia. E também tem uma coisa, falta o vinho, ali é só o pão. Daí eu falei, Senhor, se o Senhor está mesmo, eu quero um sinal. Se eu soubesse, eu não tinha pedido. Quando o João Caminotti virou assim, ele falou, colocou Jesus na minha cara, né? A hora que ele fez assim com o Santíssimo. Quando ele fez assim com o Santíssimo, eu desmontei. Mas sabe o que é? Você cair, tremia o joelho, moveu o joelho, assim, amoleceu. Não tinha como não... Naquele sinal eu falei, Senhor, a partir de agora, minha vida vai mudar. Não sei como vou fazer, o que eu vou fazer, mas vai mudar. A partir daquele momento, minha vida, eu tinha certeza. E choro em cima de choro. E depois daquilo, na mensagem que o João estava falando, sempre ele ia dizendo, sempre ele ia revelando, mostrando, falava, perdoa teu pai por isso, perdoa teu pai pelo alcoolismo, perdoa teu pai pelas brigas, perdoa teu pai pelas madrugadas que você ficou. E ali o Senhor foi dando uma chacoalhada, foi dando uma lavada, o Senhor foi me curando. Eu digo que hoje eu choro de alegria. Chorei 3 dias e 3 noites. Lá no alojamento, a turma falava, Marcos, os companheiros ali vai para chorar ou não? Nos companheiros de quarto, Marcos, para chorar, rapaz, deixa para chorar no retiro amanhã. Quando eu lembrava daquele encontro com Jesus, eu chorava. Quando eu lembrava daquele encontro, eu começava a chorar. 3 dias e 3 noites de choro. Depois do retiro, fazer o quê? Cheguei no Bapan, com aquela decisão fixa no meu coração, agora eu já conheço, sei exatamente quem é Jesus, tive esse encontro, agora como eu vou fazer? Para mim, o que eu vou dizer? Agora, não posso mais continuar ajudando aquele povo. Eu não posso mais continuar atendendo aquele povo lá. Sei que peguei, fui na casa da minha tia, emprestei um telefone. Esse telefone na época, ainda aqueles grandão, celular nem existia. Aqueles telefone não. Talvez, não sei, talvez existisse aqueles grandão já, mas poucas pessoas tinham acesso. Ou não existia, 30... Não tinha, né? Celular não tinha. Eu fui emprestei o telefone na minha tia. Digo, o que eu vou dizer? Pensei, não vou mais. O que eu vou falar? Se eu contar, vai ser pior. O que eu vou falar? Liguei lá. Alô? Pastor, aqui é o Marcos, Parque Nossa Senhora das Graças. Pois não. Daí, como é que está o povo? Tá bom, só eu que não estou muito legal. Mas o que aconteceu? Não, eu tenho uma notícia para te dar. Eu não vou poder mais tomar conta. Mas por quê? Eu falei, não vou. Eu não contei. Não vou mais. Não quero mais. Mas como não quero? Nós pagamos para você 2 salários. Você não tem. Não tem mais condições. Não tem mais condições de eu ficar lá. Mas por quê? Porque não tem condições. Arruma outra pessoa. Estou deixando a chave da igreja.
um membro da igreja, arrume que eu não vou mais tomar conta. E assim foi, então, rápidas pinceladas, como que foi a minha história, como que foi o meu chamado, novamente para a igreja, novamente para a igreja mãe, né? E eu entendi que para você fazer a missão, para você ter um chamado, precisa mudar de igreja. A gente não precisa mudar de igreja para melhorar, né? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a pessoa fala assim, eu quando era católico, eu bati na minha mulher, a Bíblia manda fazer isso. Quando era católico, eu fumava, a Bíblia manda fazer isso, a igreja manda fazer isso, está escrito na Bíblia isso, a Bíblia autoriza isso. Eu quando era católico, eu andava pelos bares, não, nunca foi católico, né? Nunca conheceu, né? Sou católico não praticante, não existe, ou é ou não é. Olha a pregação de hoje, morno, não é nada, a coisa que... Então, a partir deste dia de 1993, a minha vida mudava para sempre. A partir daquele dia, eu voltei para o Obapan, comecei a ajudar no Obapan lá, o grupo de oração, e assim foi caminhado. O primeiro grupo que a gente teve foi grupo de jovens guerreiros de Cristo, e ali começou, e daí a gente foi caminhando, e graças a Deus, hoje já vai fazer 30 e poucos anos, 93, quem que é bom de matemática? 93 para... 93 para 2020? 29? Sei lá. Então, acho que foi antes ainda que eu comecei, então, não estou lembrado aqui, não vamos entrar em questão de data, mas o retiro mesmo foi nessa data. Nunca vou esquecer, 93. E a partir de então, Deus mudou a minha vida para sempre. Hoje eu tenho procurado aprender mais a cada dia, participar, levar a palavra de Deus da maneira que né? Compreender sobre o valor do terço, por que se reza o terço, quem é Jesus, por que devemos adorá-lo, de que maneira adorar, aonde ele está, a comunhão que devemos de ter com a igreja e assim por diante. A partir daquele encontro com o abençoado João Camelotti, que pregar mais do que 2 horas, eu achava que... e a partir daí, todo mundo me chama de pastor. Até pessoas que não me conhecem, pastor. Pessoas encontram na rua, o chamado, ou sei lá o quê. Ô pastor. Pessoas que eu mando o vídeo de manhã, pessoas que nem me conhecem. E o pastor, você pode fazer oração para mim? Amém, gente? Amém? E não deixa de ser errado, porque nós somos constituídos pelo batismo o quê? Pastor. Amém? É mais ou menos por aí. Entende? Então, para alguém que não me conhecia, estamos na caminhada, temos também uma comunidade, Romeiro de Maria, o nome da nossa comunidade é Romeiro de Maria, que a gente sai fazer retiro, pregar retiro, enfim, onde o Senhor nos enviar, a gente vai. Amém? E assim por diante. Orem por nós, coloquem nós em oração, que nós vamos sempre estar orando por vocês. O pedido é depois ou não? Depois. Depois tem mais um cântico que eu vou cantar com vocês aí, muito abençoado, mas no final. Obrigado. Não quer esse aqui? Depois eu vou falar, temos todo ano a gente faz viagem para o Partido do Norte, agora a gente começou a fazer novamente, e esse ano temos 2 viagens, mas no final eu falo a data das viagens. Amém? Que bom, pode. Tá vendo, gente? Eu nem sabia de tanta coisa assim. É a história do mamão de ontem, né? Tava docinho o mamão. Não estava bom o mamão? Não, ficou bem colocadinho, parabéns. A minha vida é uma história, e fatos é o que conclui elas. Eu não me lembro se foi em Sumaré, ou foi em Almirante Tamandaré, eu não sei. Tem ideia já quantas cidades eu passei nesse mundo? Ou Limeira, São Paulo, não sei, foi um desses lugares. Quando eu terminei de pregar, veio um rapaz e uma menina. O rapaz me disse assim: seu João, convença minha namorada para ser católica.
porque eu amo ela, mas ela é da Assembleia de Deus, eu sou católico. E eu não queria isso. Não, amigo, eu não posso convencer. É Jesus que vai convencer. Daí eu disse para ela, você ama ele conforme ele está dizendo que te ama? Seu João do céu, ele é minha vida. Falei, ai, que beleza. Aí faz o seguinte então, chega numa conclusão. Um lado, o outro. Se ela é uma evangélica bem atuante, é uma menina de Deus também. Ela disse, seu João, não há dificuldade nenhuma para mim ser católica. Olha, até Maria, para mim eu aceito. O meu grande problema está nessa bolachinha que vocês comem. Mas que bolachinha que nós comemos? Nós não comemos só bolachinha, nós comemos pão, nós comemos arroz, nós comemos... Não, seu João, dessa tal Eucaristia dos católicos. Não, filho, isso daí não é bolachinha. A espécie é como uma bolacha, mas ali é o corpo de Cristo. E quem vai enfiar isso na minha cabeça que ali tem Jesus? Falei, ele vai te fazer isso. Mas como? Você vai fazer o seguinte. Na primeira missa que você for, quando o padre levantar o cálice, você vai e pergunta, Jesus, é verdade que o senhor está aí? E essa foi uma realidade minha. Eu só acreditei na Eucaristia quando eu fiz a renovação carismática católica. Eu comungava, era igual Marco. Sabia que ele tinha Jesus, mas era uma ideia. Nunca eu tinha certeza por aquilo que me aconteceu pela minha primeira comunhão, que não é o caso agora. Então, cada vez que eu comungava, eu voltava à minha primeira comunhão, pelo sufoco que passei. Tá bom. Mas, na minha renovação carismática, então, Jesus se revelou na Eucaristia. Aí não teve mais como ter dúvida. Como foi uma experiência para mim, eu lancei o desafio para ela. Quando quando o padre levantar a hóstia, você olha e foi um pedido. Jesus, se for verdade dos católicos, porque essa é a linguagem deles, se for verdade dos católicos que o Senhor está na Eucaristia, eu gostaria de um sinal. O senhor pode me dar um sinal? E falei isso para ela. E passados uns tempos, a gente voltou e ela me falou assim, seu João, eu fiz o que o senhor me falou, mas desculpa, eu estou sendo sincero, eu tive nojo. O quê? Eu tive nojo. Mas por que você teve nojo? Ah, seu João do céu, olha, o senhor pode pensar o que for, eu estou falando o que me aconteceu. E esse é o meu problema. Eu vi como que uma carne, tudo assim meio decompondo, uma coisa mais horrível. E eu disse, ah, não, eu não como isso nunca. Falei, mas tudo bem, filha, mas não desista. Então, na próxima missa, hoje, depois do retiro, porque eu voltei, a hora que o padre ia levar a hóstia, você pede de novo. E se vir aquela coisa tudo desfacelada? Eu falei, não é problema, faça de novo. Quando terminou essa missa, a menina veio em lágrima. Ela deitou aqui no meu ombro, ela soluçava. Ai, perdão, senhor João. Mas perdão por quê? O que está te acontecendo, filha? E o namoradinho do lado. Seu João, eu fiz o que o senhor falou, e quando eu olhei, eu vi um coração vivinho que fazia assim, seu João. E uma voz falou, terá nojo disso aqui agora? E foi a primeira vez que eu comunguei. Seu João, parecia que eu estava comendo carne. Eu senti o gosto de sangue. Jesus está na hóstia. Amém? É muito forte, né, gente? É forte, é muito forte, é muito forte. Eu lembro, você conheceu a Carmen, ela também era evangélica.
E ela sempre duvidava. Nós vínhamos voltando do Mato Grosso, até foi o dia que eu fiz aquela música. Irmão, levante a... Não, fiz uma música, Com Grande é o Amor. Porque nós viemos debatendo com relação a santo. E eu tinha um amigo por nome Zequinha, andou muitos anos conosco. Mas ele ouvia muita igreja evangélica, então ele pendia muito para o lado evangélico e não acreditava também em santo. E também não acreditava muito em terço. Nossa, me deu um trabalhão. Pois bem, e ela perde os documentos. Lá num posto muito movimentado, para frente de Dourados, Mato Grosso do Sul. E nós ia parar em Naviraí para almoçar. E eu disse, o cantor hoje, porque a gente dividia, um dia ela que pagava o almoço, outro dia que pagava, eu disse, você vendeu bastante CD, hoje o almoço é você que paga. Tá bom, papelote, você ainda vai comer, ela me chamava de papelote. Tá bom, papelote, você ainda vai comer um churrasco. A hora que foi pegar a carteira, eu perdi a carteira. Papelote do céu, onde larguei a carteira? Eu falei, mas isso não é nenhuma novidade. Em cada encontro que vai, eu fico uma toalha, eu fico isso, eu fico aquilo. Qual é a novidade de se perder a carteira? E eu vou dizer uma coisa para você, eu não volto atrás. Eu não volto, nossa, para voltar para trás só se eu errar caminho. Mas tá bom. Faz o seguinte, pede para Santo Antônio. E aí ela disse, se for pedir para Santo Antônio, eu peço direto para Jesus. Tá bom, mas Jesus tem funcionário, amiga. Santo Antônio funciona. Às vezes Jesus está ocupado lá, que todo mundo é Jesus, Jesus, Jesus. Então ele delega o santo para dar uma mãozinha. Eu não acredito nisso. Mas você já fez, pode dizer que você não acredita? Eu não fiz, porque eu não acredito. Mas tá bom, papelote. Aí ela começou a tirar sarro. Toninho, eu vou te dar um pedacinho de pão. Abriu o para-brisa do carro. Toninho, 2 pãozinhos, tá essa balinha a troco da minha carteira. Falei, você não subestima, porque com as coisas santas não se brinca, menina. Ah, eu não acredito nisso. Paremos em Itaquiraí, no posto. Chegamos no posto, naquele tempo não existia celular, era o tal do orelhão. Ela foi na orelhão ligar para a mãe disse, perdeu a carteira, né, moça? Você tem que ter mais cuidado, menina. Como é que a mãe sabe? Ah, já ligaram aqui que acharam no posto e já guardou. E é para você, eles vão mandar para o correio. Nós tínhamos mais uma missão em Eldorado. Aí, aliás, em Itaquiraí. Aí, nós estávamos em Guatemi, ia para Itaquiraí. Aí, nós paramos em Itaquiraí. Quando nós chegamos na terça-feira, a carteira dela chegou primeiro do que ela. Ela falou, o Toninho, agora eu vou acreditar no Santo Antônio. Amém? Então, gente, os fatos é que aumenta a fé. Outro amigo era católico, foi para a Assembleia de Deus. Gente, eu não estou falando de falar mal das outras igrejas. Eu amo, eu prego nas igrejas onde sou chamado. Mas o cara foi ser católico, era até ministro, deu um desentendimento lá e acabou indo para a Assembleia. Como ele tinha um cargo funcional na Igreja Católica, os evangélicos, quando vê isso, eles brocam com as duas mãos. E foi o dia da Santa Ceia. E o pastor lá disse, não, como você é uma pessoa já ativa, você é carismático, já pode vir pela Santa Ceia direto. E ele então ajudou ali pela ceia e tudo mais. E aí ele conta que quando terminou todo o movimento, sobrou uns pãezinhos. E ele falou, e o que nós vamos fazer com esses pães que sobraram? E o pastor disse, joga no lixo. Aí ele levou um soco. Não, mas isso daqui não é o corpo de Cristo? Como é que... Não, isso é pão, representa o corpo. Mas a Bíblia diz, isso é o meu corpo. Não, a Bíblia fala assim, mas representa, onde que vai ter corpo de Jesus dentro de um pão? Então ele levou uma decepção tão grande e voltou correndo para a Igreja Católica. Amém? Então são essas coisas que marcam muitos fatos, muito fato. E é muitos evangélicos que já voltaram. Sim, é muita coisas, muitos cristãos que já voltaram para a Igreja Católica.
E muitos católicos também, que já foram na igreja cristã. Um dia eu fui visitar a Assembleia de Deus, lá em Cianorte. Quando eu entrei, só faltaram me carregar. Colocaram no primeiro banco. Já me deram o inário e já me deram a Bíblia. Eu estava passeando, não fui para o encontro. Eu falei, eu vou visitar os irmãos. E aí, com todo aquele acolhimento, eu pedi um corinho. Eles falam corinho, né? Os irmãos, paz do Senhor Jesus, os irmãos podiam cantar o Foi na Cruz? Como eu amo aquela música. Foi na cruz, que um dia cai entre nós, evangélico canta, hein? Eles dão de 100-0 em nós católicos. Gente, como que aquelas meninas cantavam, aqueles caras cantavam. Aquela gente arrepiava tudo. Foi muito bonito. Terminou o corinho, o pastor chegou. Seja bem-vindo, seu João Camilote. Ô pastor, o senhor me conhece? Gente, igreja, saúde o nosso irmão na paz de Jesus. Senhor Jesus te abençoe, a paz do Senhor, amém, aleluias, aleluias, ô glória, aleluias, aí começa. E eu também, oh, louvado seja o Senhor. Uma delícia, é uma delícia. Gente, aí o pastor já começou a chorar. Oh, Espírito, eu perto desse homem, aleluias, aleluias. E o povo já embalou de novo. Mas foi 10, falei, oh, glória. Aí chorando ele disse, eu era um perdido, eu fumava, eu bebia, eu estava totalmente vendido aos demônios, e esse homem foi fazer uma pregação em praça pública uma noite em Assis, São Paulo. E eu estava na rua, vi aquela multidão de gente e eu fui lá no meio. E esse camarada apontou com o dedo, você que estava perdido, bebendo, longe da família, jogado para a sarjeta, hoje o Senhor Jesus vai te levantar e fazer você um varão de Deus. E eu me arrepiei tudo, e depois eu me bati para falar com esse tal Camilote, e o povo fechou ele lá, e eu disse, esse daí está mais requisitado do que presidente, não vou aberar esse homem. Mas aquela palavra não saiu de dentro de mim. Ele testemunha nisso dentro da igreja deles, a igreja cheia de gente. Por isso, ele é um católico apostólico romano. Mas eu nunca vi um pastor ter o poder da pregação como ele, até rebaixou o povo dele lá. E aí, eu me cumprimentei, agradeci muito a igreja, muito obrigado, essa é a bondade do pastor. E aí veio outro, ele dizia, não foi só comigo não, pastor Messias, vem aqui pastor Messias. O outro pastor, e eu até brinquei, então vocês são meus filhos na fé. Olha gente, não é, como ele disse, não é o nome de igreja, mas é o que Deus usa, esse é um homem usado por Deus, aleluias. Que delícia, né? Assim foi na Brasil para Cristo, assim foi na Metodista, até na Congregação Cristã do Brasil, eu dei mensagem. Até na congregação. Esse foi outro testemunho tremendo. Fecharam todas as portas, arrumaram um centro espírita e nós pregamos. E aqueles homens, esses caras vão descer tudo daí, porque esse lugar não é para diabo, é para Jesus. Logo chegavam as mulheres, com esfarradrapo no nariz, na testa. O que foi isso, irmã? Eu fiz uma cirurgia espírita, eu vim aqui fazer o curativo. Eu arrancava o esfarradrapo, não tinha corte nenhum. Larga a mão disso, eu fiz a coisa do diabo, entrei no retiro que não vai rezar para vocês. Gente, já fiz cada loucura. Tem a razão a igreja me perseguir, viu? Porque era loucura, loucura. Ainda o padrinho Moacir estava comentando ontem, o dia que nós pregamos dentro da mangueira em Baiti, fecharam todas as portas, eu desci o pau na maçonaria de cima e embaixo, trancaram tudo. Entremos na mangueira, tiramos os bezerrinhos da mangueira e pusemos uma imagem de Nossa Senhora enorme no palco. E de repente até aquele fio de parente sua lá, como é que chama aquele menino lá?
O cara encapetou no meio da mangueira, foi só espatifando o bezerro. É cada coisa de louco. E veio para cima para arrebentar a imagem de Nossa Senhora. Eu bloqueei ele. Cala-te e cai em nome de Jesus. Foi uma graça, outros foi curado do coração. Essa missão já deu muitos fatos maravilhosos. Foi em Sorocaba. Sorocaba, Zezé não tem comigo. Foi em Sorocaba. Tinha uma mesa assim, com uma toalha branca, nós não conseguíamos rezar. O Benedito até hoje. O capeta está aqui, quer ver? Ai, eu repeti agora, mas tinha uma imagem de capetão ali, ele pegou e tacou lá dentro. É uma loucura. Mas tá bom, gente. Nós vamos para o encerramento do nosso encontro. E pena que não dá para fazer e falar tudo conforme se é preciso dizer. Mas abra João capítulo 21. Eu vou tentar ver se eu resumo no máximo esta passagem, né? Amém. Deve ser capítulo 20. Capítulo 20, versos 19. Dessa passagem eu fiz uma música. Não dessa, de outro que antecede essa. Eu fiz uma música da Santa Ceia. Dá para cantar agora aí no sábado da Aleluia ou na sexta-feira santa, né? Uma música que eu fiz relacionada a esses textos. É capítulo 20, versículo 19. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro dia da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achava por medo dos judeus. Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhe outra vez: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. 22. Depois destas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados seriam perdoados, e aqueles a quem retiverdes seriam retidos. Por isso que a igreja, nesse período de Páscoa, eles fazem aquela campanha com todos os sacerdotes para atender as confissões. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhe: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos pregos e não puser meu dedo no lugar dos pregos e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar e Tomé com eles. Estando trancado as portas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não seja incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: creste porque me viste. Leiam comigo: felizes os que creem sem ter nos visto. Vamos repetir? Queridos irmãos e irmãs, essa história é muito longa, não vou detalhar porque senão não termino. Eu gosto muito de refletir o por dentro dos acontecimentos. Vocês viram falar por 2 vezes que eles estavam trancados. E estava trancado com as portas fechadas por um motivo: por medo. O grande problema hoje é o medo. E quando a gente tem medo, a gente se tranca, a gente não se lança. E por medo, muitas vezes, é
boicotado a palavra não. Por falta de um não, às vezes um filho dá tapa no rosto do pai. Por falta de um não, as crianças trepam dentro, em cima das carteiras nas escolas e fazem o que quer. Por falta de um não, a mulher muitas vezes gasta tudo que o marido tem, ou vice-versa. Por falta de um não, as pessoas fazem as travessuras que as redes sociais mostram que fazem. A palavra não saiu do mercado. E o pouco delas que exista ainda está sem poder, sem forças. E eu percebo aqui a ousadia de Tomé. Tomé, ele não estava no grupo. Quando era para ele fazer o que tinha de ser feito, ele se omitiu. Depois que ele viu, vamos dizer, que a casa caiu, ele para e reflete: o que eu fiz? Eu estive com esse homem. Eu vi o que esse homem fez. E por que eu me omiti? Como que se explica um bandido assassino está liberto e um homem como Jesus está morto sem nenhuma culpa? Eu quero saber onde puseram este Jesus. Tomé recebe todo o espírito dos príncipes e dos soldados, que também sabiam que uma coisa fenomenal tinha acontecido, mas fingia não acreditarem. Como é que esse Jesus ressuscitou? Vocês não estavam ali montando guarda? Mas, Senhor, a gente não tem culpa. Nós estávamos atentos, deu uma explosão, nos atordoou com fumaça, fumo, sei lá. Quando nós voltamos em si do barulho, o sepulcro estava vazio. Vocês vão ser mortos, não tem como. Aí a cúpula se reúne, e o que nós vamos fazer agora? Algum achava que era mentira dos soldados, mas a maior parte, os nossos soldados não iam nos mentir desse jeito. Até porque até agora eles estão abalados. Alguma coisa extraordinária aconteceu, eles não são os mesmos soldados. Gente, a reunião demorou horas para resolver isto. Mas lá no fim, Caifás tem uma ideia. Nós vamos trazer os soldados aqui e vamos dar uma importância de dinheiro para eles mentir que eles dormiram e os discípulos foram roubar o corpo. Olha, eles acreditaram numa mentira, gente. Como é que se os caras dormiu, eles viram que os discípulos roubou o corpo? Mas isso foi uma ideia demoníaca com o poder de comando. Então Tomé sai atrás desse Jesus, porque Tomé também era discípulo. E pelo que ele ouvia da oposição, ele disse: tenho que correr em todo o discipulado. Então foi lá no cenáculo, saiu, voltou, era para se reunir, ele não estava, porque ele estava procurando o corpo de Jesus, indagando de todo lado. E aí começou a acontecer coisas que deixou Tomé com a cabeça perturbada. Ele volta no cenáculo e o comentário diz: Jesus entrou aqui, Tomé, deu a paz para nós e de momento ele sumiu. Ele nos enviou, disse que a paz estava conosco. Jesus veio aqui? Veio. Até quando vocês vão ficar com esse papo furado? Quando ele estava vivo, ele dizia que ia ressuscitar o terceiro dia. Madalena veio com um papo furado aqui que Jesus ressuscitou e falou com ela na porta do sepulcro.
Agora vocês estão me dizendo que ele entrou aqui e desejou a paz. Não, eu não engulo essa. Eu só acredito vendo. Se eu pôr o meu dedo, se eu tocar nele, aí eu acredito, senão eu não acredito. O que nós acabamos de ler? 8 dias depois. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e Tomé estava com eles. E nós já lemos a leitura, não faz necessário repetir. E ele chegou à conclusão: meu Senhor e meu Deus. Então, para Tomé, só acreditou porque viu. E Jesus mandou dizer para vocês que vocês são todos felizes, porque vocês não estão precisando pôr o dedo na mão, nem no lado, para acreditar. Diga: Jesus, eu creio em ti. Eu creio do meu jeito, mas eu creio. Mas não esqueça de mim, Jesus. No dia que o Senhor me chamar. Dá um jeitinho, Jesus. Porque eu não quero ser um Tomézão da vida. Eu quero crer. Eu quero crer. E se realmente você quer, você não vai sair daqui do jeito que entrou. Até o fim desse retiro, você vai receber uma bênção. Agora que eu quero ver se você crê. Diga: eu creio. Eu não escutei. Tem que pedir para vocês falar, senão vocês não falam. Na Assembleia de Deus é diferente. Você nem acaba de falar e já estão respondendo lá. Amém? A história do pastor. Encontrou Jesus, chorou 3 dias, viu que o homem fala 3 dias mesmo, foi verdade, concluiu, tarará, pipipi. E agora o que vou fazer? Essa foi minha história. Subo naquele monte, deixa teu trabalho, vai evangelizar, tudo bom. Depois começa a ir pela igreja, leva umas rasteiras e etc. Vai evangelizar como? Mas Deus sempre vai dando jeitinho, e chegou até onde está. Assim foram com os discípulos. Agora Tomé não tem mais dúvida. Mas o perigo continua. As ameaças continuam. As perseguições continuam. Quem fizer parte desse grupo de apóstolo, seja onde for, traga preso, se revidar, mata. Temos que acabar com essa ideia. Não deixa propagar essa mentira que existe ressurreição. E quem ficar com esses papos furados, mata. Temos que eliminar essa ideia. Tá bom. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 40 dias, 45 dias. Acabou toda a previsão. E aquele povo ali trancado, vai para onde? Saísse na rua, é um discípulo, é do deles, prende ou mata. Mas chegou uma hora que tinha que decidir. Diga para o do lado, vai chegar uma hora que você tem que decidir. Ou cristão ou nada, diga para o irmão. E nós já estamos chegando, hein? Daqui a pouco tempo, vamos ver quem é católico mesmo. Porque logo depois da vacina, escreva aí. Logo após a vacina vai vir o tal do chip. Já está em ação, só que ainda está tudo coberto. E aí a mesma proposta de enfiar essa agulha e te vacinar, vai ser a mesma proposta de te chipar. Você tem que pôr o chip. Se você não pôr o chip, você não poderá nem comprar nem vender. E hoje você vê um índice de cooperativa, o índice de esse mercadão grande, como é que chama mercadão grande? Tacadão. Mas já não fala mais atacadão, fala tacarejo. Porque de primeiro só vendia no atacado mesmo. Mas agora é tacarejo. É pros grandes e pros pequenos que tiver o chip. Os mercadinhos pequenos, as farmacinhas pequenas, lá em Cianorte, o que tem de Raia, o que tem de São João, o que tem de Mufato, o que tem de não sei o quê, vai pesteando a cidade daqueles mercados que pega a quadra inteira. E os mercadinhos vai sendo tudo engolido. A coisa vai ficando assim.
Então vai chegar a hora do quê? De um mercado livre. Esse mercado livre vai ser só através do número. Então você vai ter um número. CPF na nota? Para quê? Para que CPF na nota? Porque eles querem ver o quanto você tem, embora eles já sabem a vida da gente de cabo a rabo, com perdão das palavras. Já tem tudo, tudo. Então o que vai acontecendo? Já vão boicotar as moedas. E aí, então, eu precisava de comprar uma peça. O senhor é cadastrado aqui na empresa? Não. O senhor gostaria de cadastrar? Não, eu até não preciso, eu só vou pegar uma pecinha aí. Não, mas aqui nada sai sem cadastro. Você tem o nosso número? Não. Então, quer se cadastrar? Mas que número que é? 666.2. 666.8. Só que esse é o número da besta. E esse número da besta é o número de um homem. E esse homem é o que vai levantar na terra, segundo o que escreve Daniel, capítulo 9. Eu não vou ter tempo, queria tanto entrar nesse assunto. E lá onde esse poder vai reinar, conferindo o que diz Tessalonicense. A iniquidade vai reinar e o demônio entrará no sistema para ser adorado como sendo o único Deus. Com isso, ele vai ser o antes, o anticristo, que todo mundo se preocupa, ele já está em ação. Era dos nossos, saiu dos nossos, mas já está em ação. Hoje você vê o sistema político, o que tem de cristianismo no sistema político, gente? Veja tudo que se fazem. Porém, resumindo, nós vamos voltar àquilo que os apóstolos já viveram. Já fizeram um teste e viu que deu certo. Quando deram o alarme de isolamento social. Teve gente que morreu, não pela suposta enfermidade, mas morreu de medo de morrer. Tem uma historinha, né, do diabo pai e do diabo filho, que eu não vou contar agora, porque senão eu não termino o pensamento aqui. Irmãos e irmãs, os discípulos ficaram nessa. E é muito duro ser cristão. Repita isso para o povo. Mas repita de novo. Por quê? Porque para ser cristão você tem que viver pela fé. Olha o juízo de Jesus. Dá a paz, desaparece do meio deles e larga os homens lá. E que dê Jesus? Aí vira aquele comentário, vamos lembrar o que ele falou. E papapá. Só que Jesus deixa o povo passar por isto para que eles tenham um test drive. Esse test drive é para testar a tua fé. Você acabou de ver ali no Apocalipse que viria um acontecimento no mundo para provar a fé dos cristãos. Jesus teve a maior decepção com os cristãos dele. Fecharam porta de igreja, amarraram fita nos bancos. Deixa quieto. Então está provado que o povo não tem muita fé mesmo não. E ele desafiou. Encontrarei fé quando eu voltar na terra. Mas ele também falou, um resto é que vai invocar meu nome. Agora, entenda o que é resto. O que você faz com o resto na tua casa? O que você faz com o resto? O que você faz com o resto, mulher? Se tiver comida, ainda dou para os cachorrinhos. Se não tiver azedo estragado, vai para o lixo. Então você falou a palavra certa. O resto vai para o lixo.
Então os católicos verdadeiros vai tudo pro lixo. Dá seus pulos, pastor. Pensando que ser católico é estar atrás aqui do altar, falando e todo mundo aplaudindo. Ai, como ele prega bonito. Olha pro camelotinho, vai nessa, camelote. É, meu filho. Eu carrocei muito com 5, 6 burros em carroção. O baque vinha só na mula do tronco. Então, olha, por isso que eu acho que eu não vou muito tempo. Porque falar o que eu falo dentro da igreja católica, eu não vejo um. Começou agora um tal de Frei não sei o que lá, Gino, não sei o que. E um tal de Padre Zé Augusto, mas já escorraçaram ele também do ar. Porque para falar essas verdades, gente, você tem que ter coragem. Qual pessoa que teria coragem de falar o que eu falei para o seu Mário? Ele me dando comida, banana, doce, cama, travesseiro. E eu falar o que eu falei para ele. O cara não tem coragem, o pastor quis dar uma entradinha aí, já cortou. Porque é duro falar. É duro. Você precisa ter força, você precisa ter coragem, você precisa ter poder. E o que vai acontecer? O que aconteceu com eles? Agora estão no cenáculo, tão trancado, porque você viu a boca de Deus dizer, com as portas trancadas por medo dos judeus. Como eu tinha uma graça de Deus, as portas também se fechou para nós. Olha os desafios. Minhas meninas, uma das meninas, alguns netos, não vai na Barra do Jacaré, está tudo trancado as estradas. Eles vão te prender lá, o senhor não pode entrar. Abre lá esse trem do celular, meu genro. Ô, João, olha aqui. Olha como é que está o prefeito da Barra dizendo. E ele dizia, não venha na minha cidade, porque eu montei guarda em toda a entrada da cidade, aonde não tem guarda está trancado, então não venha, porque você não entra, vai perder o dinheiro do pedágio, vai perder o dinheiro do combustível, porque a minha cidade está em isolamento social. E eu disse, a cidade não é tua, a Barra do Jacaré é de Jesus. Embora me escorraçaram de lá, e até hoje eles pagam por isso. E eu disse, eu vou, se tiver que ficar preso, eu fico, mas o meu Jesus me colocou portas abertas. E ele diz em Jeremias que quem tem portas abertas e a graça dele vai e vem e ninguém consegue segurar. Ninguém segura Jesus. Diga para o irmão, ninguém. Ele diz, não ata a boca do boi que pasta. Não tem como segurar. O homem é um homem, nem a morte segurou o homem. E ele falou, se tiver comigo, nem que você morra eu te ressuscito. A gente já levei 8 acidentes, era para estar morto, e um dos acidentes foi um trabalho que fizeram na boca do sapo para me matar. E, pela graça de Deus, eu só quebrei 3 costelas e fiz luxação no braço. Mas fiquei só 3 dias parado, porque não deixei enfaixar. Pus um trem aqui com a corda que segura aqui, mas eu não consigo ficar parado. Eu desci na oficina, tinha que arrumar um cabo de charreta lá, e eu puxava o ferro com essa mão, não saía, eu esqueci. Eu peguei casdu e puxei, dei um estalo. Eu acho que chegou no lugar, porque nunca mais doeu. Diga, é coisa de Jesus. É loucura. O povo só vivendo comigo para acreditar, é loucura, não adianta. Agora esse povo vai fazer o quê? Sem dinheiro. O tesoureiro dele se enforcou, quer ajuda. Diga, misericórdia. Que situação, Jesus. Olha o que você arruma para nós, Jesus. E Jesus não dá nem sinal de vida mais. Porque o que Jesus quer? Certeza de quem se propõe ser dele. Tudo que os discípulos precisavam, ele deixou. A paz. E o que é importante é que a mesma paz que ele deixou para Jesus, ele deixou para você. Digo para o irmão, onde você pôs a paz de Jesus, irmão? Ei, onde que você pôs a paz de Jesus?
que você nem consegue mais saudar as pessoas com a paz de Jesus. Volta esse costume, porque o inimigo roubou isso de vocês. Bom dia, boa tarde. Não é assim. O filho tem que dizer, bença meu pai, bença mãe. E o pai que não ensina isso, está deixando de ter um filho abençoado. Então vai ter filho rebelde, filho doentinho, filho que vai comungar tudo do mundo, porque se você abençoando já é problema, imagina você não abençoando. E o que a Bíblia ensina? Que os pais abençoem seus filhos, seja o deitar, seja o levantar, seja indo, seja vindo, coloque uma faixa frontal neles, para que aprenda a temer o Senhor. Deuteronômio capítulo 6. Dá um tapinha no irmão, digo que você tem que abençoar, irmão. Na minha casa, a nora me pede bênção, genro me pede bênção, neto que casou com a minha neta pede bênção, filho pede bênção, e o filho que não pede bênção eu já cobro. Dormimos junto? Não tem mais pai? Ah, benção, pai. Deus te abençoe. Eu peço bênção para todos os meus padrinhos. A madrinha Isabel com o padrinho Moacir são meus padrinhos do segundo casamento. Ou seja, quando eu fiz 25 anos de casado, eu dei a festa que eu não dei quando eu me casei. Quando eu me casei, foi estalazóio. Sabe o que é estalazóio? Pão com carne moída, cheio de massa de tomate, para as pessoas comerem e derrubar tudo assim na roupa. Era dentro de um balaio, a sogra pegou o lençol, só que ela lavou o lençol dela, e pôs dentro do balaio, e aqueles mineirinhos da roça, ai, cada mineirinho santo, juntava aquele balaio cheio de pão com mortandela e carne moída, pão com pão, mortandela não, quem quer? Jogava aquele balaio, o pão caía, ele catava, colocava dentro de novo, e cada um tem aqueles molequinhos do sítio, pegava 2, 3, comia um, comia outro, eu tenho 2, eu também tenho 2. Ah, tempo bom, gente! A gente era feliz e não sabia, amém? Hoje você vai num casamento, aquele raio da lição que rebenta a cabeça da gente, fica pondo uma aguinha doce, de repente põe lá umas 2, 3 azeitoninhas, daí a pouco enche de água, lá para 1 da madrugada que começa a vir algumas coisinhas para comer. Nada disso. No meu casamento é pão, mortandela e carne moída. Quem quiser quer, quem não quiser, e o compadre vai ser padrinho. Aí eu não sei se chama de compadre ou de padrinho. Diga glória a Deus. E eles estavam nessa situação. Brincadeira, viu, compadre? Brincadeira. Nosso tempo de amizade converge isso. Amém. Tá bom. Agora tem que amaciar, né? Tá bom. Às vezes eu penso que eu sou um palhação. Obrigado, porque eu sou apaixonado por aquele homem. Não, mas você me elogiou, porque eu amo. Eu sou fã dele também. Eu gosto. Assim eu fosse como ele, viu? Porque aquele cara é o cara. Mas tá bom, vamos voltar para o evangelho. Que bom. Eles nessa situação agora se discutem. Quem que acalma toda a situação? Maria. Existe um livro que diz o que a Bíblia não escreveu. Espere. Mas o que esse livro diz, soma o que a Bíblia diz. Imaginou se fosse escrever tudo que Jesus disse e fez. Porém, as pessoas mais próximas de Deus, Ele revela. E a Bíblia diz, nada farei sem revelar os meus segredos aos meus profetas. Então, muitas coisas que eu falo, eu deduzo que é
pela soma que dá a entender a Bíblia. Qual é o papel de Nossa Senhora? O papel de uma mãe. E o que uma mãe faz quando a coisa está meio em crise? A mãe, com perdão da palavra, é como a galinha. A galinha estende a asa em cima de todos os pintinhos. Ali tem pintinho peladinho, tem pintinho sem pena, tem pintinho magrinho, mas ela colhe tudo, ela fica naquela chuva, ela protege todos os filhinhos. Até Jesus reparou na galinha e chegou a dizer: eu queria ter vocês como a galinha colhe os pintinhos embaixo das asas, mas vocês matam um e dispersam outros. Queridos irmãos e irmãs, então Jesus vai e deixa o legado. O que vocês precisam é da minha paz. Mas eles não valorizaram esta palavra. E já começaram a entrar em guerra, em crise. E a Bíblia disse no capítulo 21, 3, disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Eu vou parando por aqui. Olha a palavra, vou pescar. O que ele precisava? O que Pedro precisava? Nossa, gente. Quando você vai pescar, você precisa do quê? De peixe, santo Deus. Você vai pescar e vai querer o quê? Uma viúva para casar? Queria peixe. E veio peixe na pesca de Pedro? Veio ou não? Veio, pastor? Não veio. Não veio. Trabalhar a noite inteirinha. Olha que decepção. Com fome. Houve discussão lá, porque não tinha o que comer. E nós vamos ficar aqui. Mas Pedro, você vai sair pescar. Pedro, você é o nosso chefe, se você for, você morre. Foi a história, eu precisava ir para a barra. Não vai ficar preso. O site dizia isto. Eu peguei a caminhonete e fui até sem máscara. E andando nas barras do Jacaré sem máscara. Você sabia a gente fazer assim? A rua estava uma solidão, tudo fechado. Logo foram, porque na barra do Jacaré, quando morre um, eles vão no alto-falando da igreja. Comunicamos o falecimento do fulano e tal. Quando é negócio de vacina, por alguma coisa extraordinária do governo, alô, Barro Jacaré, avisa que vai vacinar as crianças, não sei o que lá. Essas vacinas aí que existem. Atenção, senhores e senhoras da Barra do Jacaré, não saia na rua. Chegou um povo de fora aí, é um perigo para a sociedade. Filmaram a caminhonete, levaram em posto de saúde, e eu estava lá cuidando da minha data, trabalhando, carpendo, sem máscara, sem nada. Logo começaram, vocês vão embora porque vocês vão ser todo presos. Porque eu não matei ninguém, não roubei ninguém, por que eu vou preso? Eu pago o imposto das casas que tem aqui, eu pago aquele trem que paga em janeiro, fevereiro, me ajuda aí. PTU, eu não devo à prefeitura. Eu tenho propriedade aqui, eu sou cidadão de Barra também, por que vão me prender? Mas ameaçaram, eu tinha um amigo, quando ele me viu, ele correu para dentro da casa dele, falou: irmão, você está fugindo de mim? Não, tem que me proteger. Olha que burrice. A história de Pedro, amarrado, sem nada, sem comer, e as ameaças, você vai sair, vão te prender, vão te matar, você sabe o perigo que tem, você sabe tudo que você já passou na mão desses homens, eles estão furiosos. Mas Pedro disse: eu vou pescar. E olha que coisa tremenda. Responderam eles: também nós vamos contigo. Então, quando um tem coragem, encoraja os outros. Mas quando um fracassa, derruba os outros. Então nunca tenha a palavra de fracasso. Nunca tenha, eu estou melhor. Não, eu não estou melhor, eu estou bom. Mas eu não estou bom. Tá bom? Diga, eu estou bem. Eu estou bem com minha vida. Mas, seu João, se eu falar que estou bem, não estando bem, eu não estou mentindo? Não.
Mentindo tá quando você acredita no que o diabo lançou em você. Deus não fez doença. Fala aí pro irmão. Quem fez doença foi o diabo. Amados, mas é tão duro acreditar nisso, né? Só acredita fazendo. Um casal chegou em mim e disse, seu João, a mulher principalmente, o que você falar eu faço, mas você faz mesmo, porque eu não vou perder tempo. Gente, eu sou meio grossão, porque se vem com aquele ânimo de fé, eu já exijo. Porque Jesus me ensinou, não joga coisa santa para o porco pisar. Se eu falava, não, eu obedeço a risco. Então fala, o que que é? Eu estou com meu filho, ele está com um caroço aqui no pescoço, vai ficar em 5 mil para a cirurgia, já marcamos a cirurgia, mas eu disse para o meu marido, eu só levo ele na cirurgia depois que o João Camilo aterrissar. Então, se o senhor falar que não precisa ir operar, eu desmarco a cirurgia. O marido diz, mas você não é assim. Deus deixou os médicos. Eu falei, rapaz, você acredita ou não acredita? Se você não acredita, vai no médico. Mas é um negócio que era 5 mil. E era particular. Então, ele acreditava no médico, mas estava duro desembolsar 5 mil para procedência. E quando eu orei, botei a mão na cabeça do menino, Deus me deu a revelação. Senhor, é uma vida. Eu posso passar vergonha, mas o senhor não pode. O senhor lembra quando Moisés deu aquela bronca no senhor, dizendo que o senhor tirou o povo do Egito para morrer no deserto? Que ia ficar muito feio? O senhor me tirou lá daquelas grotas de Igapó, lá das barras do jacaré, e me colocou na frente de um povo. Então agora, o senhor dá seus pulos, Jesus. O que eu falo para essa família? Opera ou não opera? E bateu o zoom. Não opera. Falei, por conta e risca teu, Jesus. Olha, filha, se você acreditar, 3 dias o tumor desaparece. E ela foi embora. O marido foi meio mastigando no freio, mas por conta de 5 mil foi. Desapareceu o tumor. Então acreditou. O que a Bíblia diz em, acho que 9, 10 por ali de Atos, não me lembro bem o capítulo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu, tua família. O que diz João 14? Todos que pediram ao Pai em meu nome, creia que já tem recebido. Aqueles que crê farão o que eu faço e farão obras maiores. Mas o negócio é crer. Como eu faço para acreditar? Apostando na fé. Eu acreditei que nós vínhamos aqui de van. E nós já tinha ido para Paranavaí, ligado Paranavaí, Moarama, Maringá, Campo Mourão. E chegamos a ir em Moarama ver, testar umas lá. E era para o retiro de Teixeira Soares. O irmão foi e disse, seu João, eu confirmo o que o senhor está dizendo, porque eu já vi ter alguém limpando uma van branca. O baiano, quem assistiu a live viu ele falando. E nós acreditamos. E o que aconteceu? Corremos tanto e achamos a van lá na nossa própria cidade. E o que é mais impressionante, de gente que frequenta a nossa comunidade. Fez até um desconto por ser para a comunidade Palavra Viva. Amém? É fé ou é burrice? Eu acreditei que a soblura ia dar 25 litros de leite e deu 50. Só que nós não tira do domingo. Do domingo nós deixamos ela. E não morreu, tá bonita. E ela dá 50 litros de leite, seu Pedrinho. Mas nós não tira de domingo. Diante de um desafio desse, por que não faz teste? Como é que vai acreditar se não fazer? O alpinista estava numa altura de 6 andares,
amarra uma corda lá e outra lá. Senhores, eu vou passar nessa corda, equilibrando-me com a sombrinha. E o povo lá embaixo, vai conseguir, vai conseguir. Ele sobe lá no prédio. Valeu, você é isso. Agora, eu vou fazer um número mais perigoso. Eu vou passar sem a sombrinha de equilíbrio. Vocês acreditam que eu faço? Acredito, faz. Ele foi e se equilibrou e passou do outro lado. Você é poderoso, a gente acredita em você, você é o máximo, parabéns. Ele foi e disse, e quem acredita que agora eu vou passar de ré, de fasto? Um gritou lá, eu acredito porque eu tenho fé em você. Verdade é. Então vem e passa a corda. Entenderam? Ele tinha fé na fé do cara. E eu pergunto, você tem fé na tua fé? Na fé de quem fala de fé? Ou na fé em Jesus? Então não tira leite aos domingos. Ah, que laço bem feito, hein? Você tem que fazer uma história. Se não for assim, não laça. Dá um glória a Deus, gente. Eu acho que ninguém... Amém. Se é verdade, não colha soja mais de semana. De domingo, desculpa. Pega o exemplo da minha menina lá, da minha sobrinha. Faz o teste. É só fazer o teste. É segunda-feira. E Jesus ajeita um jeito. Vai morrer toda a vaca porque você está confiando nele. O que diz Provérbio 16? Confia teus negócios em mim e eu irei agir. Essa Bíblia é demais. Eu vou terminar. Acredite. Atos dos Apóstolos. Depois da história, que não precisa comentar que todo mundo sabe de cor, pegou aquele rio de peixe, começou a sair e comer. E Jesus, eu fico impressionado com Jesus. Você acha que ele não sabia? Irmãos, tem alguma coisa para comer aí? E eles, não tem nada, Senhor. Não pegamos nada. Lança a rede do lado direito. Você vê como Jesus capricha. Lança no lado direito e achareis. Mas que esse homem fala isso comigo? Eu sou pescador, eu conheço o mar. Quanto eu já não pesquei aqui? Hoje o mar não está para peixe. Mas o cara falou, lançou a rede e deu tudo certo. Então, quando é Jesus que fala, creia e faça. Vai dar certo. Vieram com aquele montes de peixe, abre Atos, já estou terminando. Capítulo 1, 4. Você está no texto. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que apressasse aí o cumprimento da promessa de seu pai, que ouviste, disse ele da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. E aqui teria 2 horas de pregação, mas eu vou encerrar. Então, olha para o altar e diga, batismo no Espírito Santo. Diga isso. Não é outro batismo. É a confirmação do existente. Porque, gente... A gente é batizado, mas a gente vai jogando tanta coisa ruim em cima. Então nós somos batizados. Nós temos o Espírito de Deus, mas muitas vezes sufocado. E esta oração, o pedido do batismo, da infusão do Espírito Santo, ele faz o quê? Ele retira. E a gente recebe a unção do Espírito Santo. E isto acontece pela imposição das mãos. Atos 19, 2, 3 seguinte, Paulo pergunta,
Recebeste o Espírito Santo quando abraçou a fé? Não, nem sabe o que é isso. Paulo impôs as mãos e eles receberam. Tem muita conversa aí dentro. Queridos irmãos e irmãs, e o que aconteceu? Jesus mandou eles sair da pesca e voltar para o cenáculo. Da onde eles saíram, volte e fique lá, até que de novo eu te aviso. E chegou o dia. Porque para Deus sempre tem o dia. Existiu um dia para você nascer. Existiu um dia para você aniversariar o teu nascimento. Existiu um dia para você se batizar. Um dia para você casar. Gente, foi muito feliz quando eu encontrei a baixinha. Foi um dia de domingo. A vi pela primeira vez. Foi bom, foi ótimo. Mas o dia muito feliz para mim não foi o dia que eu vi ela pela primeira vez. Foi o dia que eu encontrei com ela e não tinha coragem de dizer para ela que eu amava, que eu gostava dela. Foi bom, a gente trocou umas conversas, ela até deu umas pistas, mas eu, muito recatado, achei que aquilo era uma gozação, passou. Mas foi legal, foi bom, porque ficou lá dentro. Eu acho que ela foi bom, mas não foi tão bom. Ah, o dia legal foi o dia que ela mexeu comigo. Só se for de camisinha roxa hoje. E eu estava de camisa roxa. O amigo disse, é com você. Disse, mas será que essa menina vai querer? Vai. Aí tinha que ter o tardo cupido. Então vê lá para mim se vai dar certo. E ele foi lá e... eu quero, faz tempo, mas parece que ele é vergonhoso. Aí que vergonha que eu tenho de mulher, diga misericórdia. Eu já perdi 3 namoradas por isso. Vergonha. Aí eu peço para o meu neto, como é que faz para namorar? Mas ele me dá uma aula. Ô, Sandrinho, ele é bonito, tem uma namoradinha, como é que faz para namorar? Ô, vô, fala assim com a gata, vô. É uma gozação, né? Mas não foi o dia mais legal. Aí o dia que eu afirmei o namoro com ela, eu fiquei bobinho. Eu quase tombei o trator. Que eu estava arando terra, essa mulher não saía da minha cabeça. Eu ficava com o cheirinho dela, daquele cheirinho de pó de arroz, mas numa distância de 2 metros. Nós namorou, ela de um lado da perua do pai e eu do outro lado. Nós estávamos namorando, ela no paralama direito, eu no paralama esquerdo. Os dois estão namorando. Olha que coisa santa. Era assim, gente. Eu nunca namorei um dia baixinha, só nós dois. Sempre com a cunhadinha ali, o sogro ou a sogra junto. Oh, tristeza. Eu dei um beijo nela. Então hoje eu penso, será que se for uma namorada, eu vou ter coragem de dar um beijo nela? Será que vai ter cunhadinha enchendo o saco? Vamos deixar isso para o futuro resolver. Amém? Queridos irmãos e queridas irmãs, foi legal. O primeiro dia que eu fui na casa dela. Olha que história que eu estou contando. Mas o legal mesmo foi quando eu entrei no circo com ela. Nós dois sentadinhos. Tipo de uns 4 palmos um do outro, que eu não podia encostar. Ela era tão linda. Ela usava um vestidinho curtinho. Ela depilava aquela perna para baixo. Ai! Quem que aguenta, Pedrinho? A gente que é italiano só comia polenta, feijão, polenta. Subia na parede. Mas tá bom. Aí ela cobria com uma toalha, não deixava. Às vezes a gente tentava avançar o sinal, levava tapa para a cara. Porque o homem é meio sem vergonhão. Fala para o homem, é sem vergonhão. Fala aí, irmão. E duvido se você não é. Não é feio, não. É que vocês é muito bonito.
Queridos irmãos, tudo foi muito bonito. Quando nasceu a primeira filha minha, eu fiquei bobinho. Eu saí em todo vizinho, de igual um juiz do Camilote. João Alexandre, a minha filha nasceu. Mas olha a cultura como era. O pai dizia, leva para o hospital e não precisa ficar beirando não. Porque do jeito que entra, sai. Não precisa o homem estar beirando lá não. Espera o informativo, quando o informativo disser que ela ganhou para ir buscar, vai buscar. Não fica gastando dinheiro para ficar vendo mulher lá não, porque elas ficam manhosinhas, depois você não vence, ela vai querer bolachinha, ela vai querer porque está de dieta. Isso faz uma arruda com pinga, dá, que aí cura a dieta. E pode trabalhar que sara. Vocês dão risada, essa foi a realidade. E tem uma, meu filho, mas essa lição ele me disse, ele dentro do balcão e eu do lado de fora. E não vai ficar comprando carrinho, bolsinha, não. Pede para tua mãe aí rasgar um saco de açúcar aí para fazer a fraldinha. E não compra bercinho, porque senão vai querer bercinho, vai querer bonequinha, vai querer isso. E ela vai acabar com o teu dinheiro, meu filho. Porque essas negrinhas não sabem economizar. Desse jeito. E meu pai era o máximo. Pensa no homem. Mas é cultura, eu já disse a cultura do meu pai. Então eu não pude comprar carrinho, eu não pude comprar nada. E nem mamadeira eu pude comprar. Meu filho, pega essa garrafinha, põe um bico na mamadeira, porque tua mãe criou 20 fios com a garrafinha. Por que tem que dar mamadeira? Nós vendíamos esse bicão lá na venda. Lembra aqueles bicão vermelho que tinha um biguinho do lado? Peguei uma garrafinha caçulinha de Guaraná, nós tínhamos venda. Levei, investi aquilo ali. Joãozinho, você não vai comprar mamadeira? Eu falei, não, pai, disse que não é para comprar não, eu já tenho a mamadeira lá em casa. Mas nesse negócio aí, aí. E teve que ser na garrafinha de Guaraná. E dava um trabalho, porque para despejar o leite ali, às vezes o funil desaparecia. A vida foi difícil, irmão. Não foi fácil. A mulherada de hoje quer tudo, é fralda descartável, para de frescura, a mulherada, cada 2, 3 dias fazer pré-natal. Que pré-natal? A pré-natal baixinha foi carpindo algodão, ralhando milho, arrancando o feijão em toda a fiarada. E olha que fiarada bonita que saiu aí. Muita frescura, o dia de hoje. Muita frescura. Tá bom. Voltaram para o cenáculo. De repente, estão tudo lá, e agora? Levaram o restinho do peixe que comeram, gente economiza, porque Jesus diz que ele vem avisar. Mas, primeiro dia, terceiro, quarto, quinto, só na semana que vem, que eles já estavam todo meio perturbados, todos ameaçados, porque a festa de Pentecoste estava comendo solto, 15 países reunidos em Jerusalém, eles festejando, recebendo, mostrando a produtividade, as roupas, aquela festa dos judeus, e o povinho ali trancado, se desse a cara na festa era morto. Olha que situação, diga para o irmão, ser cristão é duro, diga aí. Mas de repente, vem um vento impetuoso, eu quero um glória a Deus, que soprou no lugar aonde eles estavam sentados, aparece uma espécie de língua de fogo, que se repartia e se repousava sobre cada um deles, e eles foram ficando de que jeito? Cheio do Espírito Santo. De que jeito? Cheio do Espírito Santo. De que jeito eles ficaram? Vai derramando aqui para mim, Erika. Fica de pé, mulher, faz favor. Vai derramando. Ergue essa mão. Mas não é para jogar fora, Erika. Você tá... Vai, capricha, derramando. Tá cheio? Tá cheio ou não tá cheio? Redes sociais, tá cheio? Que jeito que a Bíblia diz que eles ficaram? Cheio. Fale forte. Cheio. Então tá faltando. Tá. Diga para eles, vocês estão cheios ou tá faltando? Estão cheios, tá faltando. Tá faltando. E ela fala,
Fala para a servaiada. Servaiada, está cheio ou faltando? Cria coragem. Servos estão cheios, está faltando. Fala para a produção lá atrás. E Produção, está cheio, está faltando. fala para a Sabrininha lá. Sabrininha, está cheio, está faltando. Está faltando. Então tem que ser cheio, diga. Então tem que ser cheio. Porque a Bíblia diz Porque a Bíblia que eu derramarei do meu espírito porque eu derramarei e ficarão cheios e ficarão cheios do Espírito Santo e falarão novas línguas e falarão e manusearão serpentes. E se beber veneno mortal, beber veneno mortal, não fará mal. Imporão a mão nos enfermos, eles ficam curados, libertados, transformados, com nova vida. Mas isso é se tiver cheio. E agora? Tá cheio? Diga aí, eu tô cheio! Assim. Glória a Deus! Bate aqui agora. Que jeito que eu estou? É isso que Deus quer de você, de mim, de nós. E para nós ficar cheio, forme uma fila. Servos e servas, ação. Amém.